Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já deixa aquele like maneiro para a gente olhar e ficar feliz com a audiência. A semana que antecedeu a gravação desse vídeo, eu fui convidado por um amigo meu professor para palestrar na escola onde ele leciona, porque ele discutiu com os seus alunos dos segundos e dos terceiros anos o tema do racismo. E ele passou para esses alunos um vídeo que ele encontrou na internet que fala sobre racismo estrutural. É um vídeo do Canal Preto. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder olhar, clicar e assistir. E no qual duas senhoras falam sobre racismo estrutural e elencam lá alguns argumentos que eles trabalharam em sala de aula, que eles fizeram também na prova e tudo. E ele também passou um texto meu para que eles pudessem ler e fazer alguns contrapontos. Então ele me convidou para a gente assistir junto primeiro esse vídeo e eu tentar argumentar a favor ou contra dos argumentos levantados e também fazer uma explicação sobre o que eu considero racismo e como eu acho que o racismo deve ser encarado aqui no Brasil, tá? Então esse vídeo ele está fundamentado nessa palestra que eu dei e sobretudo nesse vídeo sobre racismo estrutural e também sobretudo ainda mais numa afirmação que uma das senhoras faz nesse vídeo de que no Brasil os negros eram proibidos de estudar. Essa é uma afirmação bastante comum da militância negra brasileira, de dizer que no período imperial era proibido aos negros o ensino público. Mas isso não é verdade, como nós vamos ver nesse vídeo. Eu vou apresentar a vocês as leis que existiam na época e por que essa afirmação da militância negra não é verdadeira. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena observação a respeito da primeira afirmação que uma das senhoras, essa senhora é a Maria Silvia, deixa eu conferir o nome dela aqui certinho, é a Maria Silvia de Oliveira, que é advogada e presidente do GLE10, que é o Instituto da Mulher Negra. Então, a doutora Maria Silva faz uma afirmação logo no início do vídeo, dizendo que a escravidão brasileira era sustentada por teorias científicas, ou seja, eugenistas. Eu queria ponderar um pouco essa afirmação, porque o fato é, como eu já disse em outros lugares, em outros vídeos, em artigos meus e também no meu curso, no qual eu trato disso assim com mais detalhe, que a escravidão brasileira não tinha um caráter racial até o século XIX. Então, até começarem a surgir as primeiras teorias eugenistas no final do século XVIII e chegarem aqui no Brasil no século XIX com Nina Rodrigues, com João Batista de Lacerda, com o Gobineau, o Conde de Gobineau, né? Até essas teorias chegarem ao Brasil, a escravidão não tinha um caráter racial. É evidente que ao longo dos séculos, foram mais de 350 anos de escravidão no Brasil, ao longo dos séculos, essa ideia de que os negros eram inferiores, de certo modo foi se espalhando, mas ela foi se espalhando assim, por meio da religião, né? Uma hora dizendo que os negros eram amaldiçoados porque eram descendentes de Canaã, outra hora eles diziam também que os negros eram inferiores porque o continente africano era um continente amaldiçoado. Então assim, algumas, é claro, teorias vão surgindo ao longo do tempo, mas as teorias verdadeiramente científicas a esse respeito só surgem aqui no Brasil no século XIX. A escravidão colonial não é uma escravidão que está calcada no conceito de raça. Em seguida, a doutora Maria Silva fala que quando o governo brasileiro, ou seja, o Império Brasileiro, percebe que não vai ter jeito e que vai ter que fazer a abolição da escravidão, ele começa a produzir leis de marginalização do negro, né? E a primeira lei que ela menciona é
o Ato Institucional de 1834, que era, na verdade, uma emenda à Constituição de 1824, que é feita e promulgada após a independência do Brasil, em 1822, e aí, depois de 2 anos, é feito um ato institucional, que é chamado de Ato Institucional de 1834, no qual ela fala que esse ato proibia os negros de estudar. Mas será que é verdade mesmo que esse ato institucional de 1834 proibia os negros de estudar? Não, não é verdade. Na verdade, esse ato institucional, que foi aí encabeçado pelo político Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era um liberal, é uma proposta, na verdade, de descentralização do poder. Eu vou deixar aí também na descrição desse vídeo o link para você poder acessar aí o texto desse ato institucional e dar uma lida nele, ver que não há nenhuma, absolutamente nenhuma disposição ou lei ou artigo que proíba o negro de estudar. O que ele enfatiza é que a instrução primária ficaria ao encargo das províncias, né? A instrução primária e secundária, e ao governo central ficaria incumbida a tarefa de dar o ensino superior. Então, o que eles fazem é descentralizar a educação e voltá-la para as províncias. É claro que aí surgem alguns problemas, porque algumas províncias, como no Rio Grande do Sul, acabam por proibir mesmo até negros livres de estudar. Mas o fato é que na própria Constituição de 1824, lá é determinada a instrução pública primária e secundária a todos os cidadãos brasileiros. Aí você pode dizer assim, tá bom, mas quem era o cidadão? A própria Constituição determina, e eu queria ler aqui o texto para você ver como eram essas determinações e quem era cidadão no Brasil. Então veja só o que está no artigo 6 da Constituição Brasileira do Império de 1824. São cidadãos brasileiros os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação. Os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, que vierem estabelecer domicílio no Império. Os filhos de pai brasileiro que estiverem em país estrangeiro em serviço do Império, embora eles não venham estabelecer domicílio no Brasil. Todos os cidadãos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência das províncias onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação de sua residência. E, por último, quinto, os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião. A lei determinará as qualidades precisas para se obter a carta de naturalização. Veja só então, no primeiro ponto desse artigo está dizendo que os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos. Então, até os escravos libertos no Brasil eram considerados cidadãos de acordo com a Constituição do Império de 1824. Então, essa ideia de que era proibido aos negros estudar é errada, porque de fato o que ela faz, a Constituição, é proibir o escravo de estudar. Há uma confusão que se faz, né? Eu não sei se proposital ou não, mas há uma confusão entre essa categorização e geralmente o que as pessoas que falam sobre isso fazem é misturar negros e escravos, mas eram condições completamente diferentes, né? Eu queria citar um artigo que eu também vou deixar aqui na descrição, que é um artigo que fala sobre a instrução pública no Império, onde a autora menciona esse equívoco de se associar negros com escravos. Acompanhe a leitura, por favor. O nome do artigo é Escola Pública para Negros e os Pobres no Brasil, uma invenção imperial.
da Cíntia Greve Veiga, da Universidade Federal de Minas Gerais. Na origem da implementação da escola pública elementar para todo cidadão brasileiro, a partir da Constituição de 1824, na vigência da monarquia imperial, houve um crescente apelo para a necessidade de instruir e civilizar o povo. Como uma invenção imperial, em grande parte dos discursos, a aprendizagem da leitura, da escrita, das contas, bem como a frequência à escola, se apresentava como fator condicional de edificação de uma nova sociedade. Mas ressalte-se o impedimento legal de frequência dos escravos às aulas públicas em várias províncias do Império. Esse fator tem sido interpretado também como impedimento da frequência dos negros, gerando uma série de equívocos na história da escola. Então veja, essa professora, deve ser a Cíntia Veiga Greve, ela aponta aqui então esse equívoco de se associar negros e escravos num mesmo balaio quando fala da proibição da educação pública no Império. Então o Império tinha essa preocupação com a instrução pública, sobretudo dos pobres e dos negros e dos libertos, porque o Império tinha a intenção de civilizar, de melhorar a sociedade. Então o ensino era voltado para essas pessoas que justamente tinham menor condição de estudar, que não poderiam pagar, por exemplo, um ensino privado, que era o ensino mais comum. Então é o próprio Estado, o próprio governo monárquico, que preocupado com a civilização do país, com os modos das pessoas, para criar uma sociedade melhor, que começa a instituir escolas públicas e começa então a investir, sobretudo na educação dos pobres, ou seja, dos negros, dos libertos, dos pobres que eram brancos, e começa a investir nisso pesadamente a partir da Constituição de 1824. 30 anos depois, em 1854, há uma reforma importante da educação que é feita por um político chamado Couto Ferraz. Então ela é chamada de Reforma Couto Ferraz, e ela trata de vários aspectos da educação, inclusive criando a obrigatoriedade e a gratuidade da instrução pública no Brasil. Uma outra coisa interessante, embora ela proibisse os escravos, ela continua proibindo o escravo de estudar, mas tem um detalhe importante, porque embora o escravo não estudasse no ensino público, havia muitos senhores que ensinavam os seus escravos, ou que pagavam professores, ou existiam instituições privadas que também forneciam bolsas de estudo para escravos. Então isso não significava que os escravos não aprendiam a ler e escrever. Não existia no Brasil uma lei que proibia as escolas particulares ou os professores particulares de ensinar os escravos. Mas a reforma de Couto Ferraz, além dela instituir a obrigatoriedade do ensino público, ela também garantia material escolar e uniforme para crianças pobres. Então há uma determinação que eu vou ler já o texto aqui para você. E também há uma coisa interessante, ele preconizava ou garantia o acolhimento de mendigos, de crianças que morassem na rua ou fossem abandonadas. Então as crianças abandonadas também tinham vez nessa reforma do Couto Ferraz, e eles eram recebidos, e aí eram levados a instituições e tal, a igrejas, mas eles recebiam também o direito, e não só o direito, mas a determinação que essas crianças fossem colocadas na escola. A reforma de Couto Ferraz também previa multa para quem não colocasse o filho na escola. Então, dos 7 aos 14 anos era obrigatório o ensino básico primário. O secundário não era obrigatório, mas o primário, que era a alfabetização, era obrigatória, e quem não colocasse o filho na escola pagava multa. Então eu queria ler aqui alguns dos artigos dessa reforma de Couto Ferraz para ver como a situação é diferente do que dizem as pessoas que defendem aí o movimento negro e essa militância que diz que o negro não podia estudar na época do Império. Veja só o que diz o artigo 60 dessa reforma Couto Ferraz. Todo o expediente dentro das escolas será feito
à custa dos cofres públicos. Então, instrução gratuita. Correrão também por conta dos cofres públicos as despesas de fornecimento de livros e outros objetos necessários ao ensino. Aos meninos indigentes se fornecerá igualmente vestuário decente e simples, quando seus pais, tutores, curadores ou protetores não o puderem ministrar, justificando previamente sua indigência perante o inspetor-geral por intermédio dos delegados dos respectivos distritos. Olha só que interessante. Então determinava que, primeiro, ia ser de graça. Segundo, aqueles indigentes, né, ou pessoas que eram muito pobres, receberiam, além do material didático, roupa, uniforme para poder usar. O artigo 62 diz o seguinte: se em qualquer dos distritos vagarem menores de 12 anos em tal estado de pobreza que, além da falta de roupa decente para frequentarem as escolas, vivam em mendicidade, o governo os fará recolher a uma das casas de asilo que devem ser criadas para esse fim com um regulamento especial. Então essas crianças também seriam acolhidas e também poderiam estudar. E por fim, no artigo 69, ele determina o seguinte: não serão admitidos à matrícula, nem poderão frequentar as escolas: 1. Os meninos que padecerem de moléstias contagiosas. 2. Os que não tiverem sido vacinados. E 3. Os escravos. Então tinham 3 proibições para fazer matrícula nas escolas públicas e o escravo estava entre essas proibições. Então veja, não é a todo negro, muito pelo contrário, né? Aos pobres todos era obrigatório o ensino, mas o escravo não poderia se matricular nas escolas. Então veja, não é verdade, de acordo com a afirmação da doutora Maria Silvia, e repetida aí pelo movimento negro e tal, que o negro não poderia estudar, ou não podia estudar, melhor dizendo, no período imperial. Não é verdade, como eu já mostrei aqui, li a lei, então você pode procurar, ler tudo aí, que eu vou deixar, como eu falei, o link na descrição. Em seguida, a doutora menciona a Lei de Terras, que é também uma lei de 1854, dizendo que essa lei proibia os negros de comprarem as terras. O que ela diz no vídeo? Vou aqui citá-la textualmente. Abre aspas. As pessoas eram proibidas de comprar as terras, principalmente os negros indígenas. Fecha aspas. Isso também não é verdade. Principalmente porque a lei de terras era o inverso do que ela afirma. Porque o que ela faz? Ela determina que as terras do império, chamadas de terras devolutas, e aí há uma descrição do que são terras devolutas na própria lei, que eu também vou deixar o link aqui na descrição para você poder linkar aí, clicar e assistir. O que determinava a lei de terras? Que as terras do governo não poderiam mais ser invadidas, né, e sendo dadas por uso capião. As terras do governo também não seriam mais doadas por sesmarias, como era feito antigamente. O que o governo determinava é que, daquele momento em diante, da promulgação dessa lei em diante, as terras do governo, do império, só poderiam ser adquiridas pela compra. Então ele acaba com a invasão de terras. Então alguns defendem que o governo do império faz isso e é bom porque impede desmatamento, impede invasão de lugares indevidos, né? Mas, é claro, há aqueles que criticam, que dizem que isso causou um problema para a posse de terra desde a época do Império. É claro que, como eu digo em outros lugares, e no meu curso há uma aula inteira sobre o André Rebouças, que eu falo sobre isso, o Rebouças tinha um projeto de reforma agrária que era muito interessante e que acabaria com esse problema das terras no Brasil. Mas o fato não é que os negros e indígenas não poderiam comprar as terras. O fato é que eles não poderiam invadir as terras e também não teriam terras de sesmarias do governo, né, do governo do império. Mas há um artigo, por exemplo, que defende que as terras poderiam ser doadas para a colonização indígena. Então tem lá um artigo, né, que diz textualmente que as terras poderiam ser doadas aos indígenas. Olha que questão interessante. Então não é que ele não poderia comprar, não só que ele não poderia comprar, mas poderiam ter
terras doadas para si. É uma lei a favor da propriedade privada. Ela não impede, por exemplo, o senhor de terra, os donos de fazenda, né, de suas próprias propriedades, de doarem terras para os seus escravos ou ex-escravos, né, alforriados. Então isso não é uma proibição de caráter privado, era só em relação às terras do governo. Então eu queria ler, inclusive, aqui o que eram as terras devolutas e que está na lei. Presta atenção então na leitura, por favor. O artigo 3º então diz o seguinte: são as terras devolutas as que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal, as que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, então quer dizer, se for de alguém não tem problema, nem forem havidas por sesmarias ou outras concessões do governo geral ou provincial, não incursas em comissão por falta do cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura. 3. As que não se acharem dadas por sesmarias ou outras concessões do governo que, apesar de incursas em comissão, forem revalidadas por esta lei. E 4. As que não se acharem ocupadas por posses que, apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por esta lei. E o artigo que fala da doação de terras para indígenas é o artigo 12, que diz o seguinte: o governo reservará das terras devolutas as que julgar necessárias, primeiro, para a colonização dos indígenas, segundo, para a fundação de povoações, abertura de estradas e quaisquer outras servidões, e assento de estabelecimentos públicos, e 3, para a construção naval. Então veja, não há de fato uma proibição de compra, na verdade é uma determinação de que as terras do governo do Império só poderiam ser adquiridas pela compra. É o completo inverso do que diz aí o vídeo sobre racismo estrutural do Canal Preto. E depois também ela aborda a abolição, né, a Lei Áurea e também a proclamação da República, ou golpe republicano, melhor dizendo. Mas sobre isso eu já falei no outro vídeo, tem um vídeo aqui no canal só sobre o 13 de maio, né? Então eu conto toda a história lá da abolição. No meu curso, O Brasil é um País Racista, eu tenho uma aula inteira que eu chamei de, o título da aula é Brevíssima História do Movimento Negro, que eu pego desde as primeiras manifestações abolicionistas, ainda no comecinho do século XIX, e venho falando das personalidades importantes do período até o Abdias Nascimento, já aqui, né, no governo republicano, né, assim, na década de 1980. Então eu faço uma trajetória assim breve dos primeiros movimentos negros que surgem no século XX, dos principais, né, e daqueles que eu considero mais significativos. Isso está no meu curso, né, e também tem informações sobre a abolição no vídeo que está aqui no canal. Então, para recapitular, não existia a proibição dos negros de estudar na época do Império. O que existia era uma proibição do escravo estudar. Inclusive, os escravos libertos também poderiam estudar. Existiam determinações legais para a obrigatoriedade do ensino, inclusive aplicando multa para quem não colocasse os filhos na escola. Na reforma de Couto Ferraz havia determinações para que se doasse material didático e roupa para os alunos pobres, e também que os mendigos fossem acolhidos, né, em asilos ou em igrejas, em lugares apropriados para isso, e também recebessem a instrução gratuita, material e roupa. Há um detalhe importante, que também no ensino secundário haveria uma taxa de matrícula e os pobres eram isentos dessa taxa. Também há uma determinação na reforma que isenta os pobres de pagarem essa taxa. Então, a lei de terras era uma lei de venda de terras e não que não podia vender, né? Então era uma lei de venda, era uma lei de determinação liberal para a propriedade privada, mas isso não impedia que aqueles que tinham as suas propriedades doassem terras para os seus ex-escravos ou para qualquer pessoa. Então, essa história não é verdadeira, de que o negro não estudava. Os negros estudavam sim, havia muita dificuldade. Quando a lei passa a determinar que as províncias cuidariam da educação, algumas províncias de fato proíbem
os negros, além dos escravos, os negros em geral livres, né, e alforriados de estudar, mas isso são coisas locais e não de caráter geral. Não era uma lei do império, mas era uma lei, às vezes não era nem lei, mas era uma proibição meio informal, né, de que impedia ou dificultava o acesso dos negros à escola. Então, é isso, nós temos de ponderar melhor as coisas, não podemos assim sair fazendo afirmações que não têm comprovação. Então o vídeo todo não tem uma prova, assim, só tem imagens que aparecem de links para reportagens, em vez de apresentar documentos. Então é muito complicado isso. Eu espero que você tenha gostado. Se não assistiu o vídeo aí do Canal Preto, assiste para comparar e tal, e aí deixa o seu comentário aí. Não esquece, como eu falei, de se inscrever, clicar no sininho e dar o like. Então por hoje é só. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.